caros alunos, eleitores, nobres colegas da classe advocatícia, do jornalismo. Infelizmente, ao invés da gente vir aqui para cuidar das pautas futuras da nossa nação, parece que a cada dia, grande parte da mídia, aí, parece que 98%, vem tentando criar, através de expedientes heterodoxos, embaraços ao presidente da República, ao governo e à própria nação. Então a nossa missão aqui é falar a verdade. O papel da nobre imprensa sempre é dizer a verdade, doa quem doer. E da nobre classe advocatícia, explicar a todos as leis, a ordem e o progresso. Então os juristas têm um papel importantíssimo nessa nação. Não temos que ter militantes dentro do judiciário, posições todos nós temos. Essas posições podem ser externadas como cidadão. O cidadão pode, através da sua mídia virtual, através do seu Face, através do seu jornal, colocar a sua posição. Mas dentro do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, isso não, é crime. Então vamos aqui rapidamente aos fatos da semana que nós temos que tocar nesse assunto. Grande parte da mídia fica criticando o filho do Bolsonaro por ter vazado um áudio, Bibiano do outro lado. Ora, nós temos mais o que fazer. Resta claro, até para quem tem intelecto mediano, que o expediente heterodoxo, ou seja, usariam isso contra o candidato que venceu as eleições democraticamente. Jair Messias Bolsonaro não foi atacado só fisicamente na tentativa de homicídio, que nós queremos saber, e já não é de em tempos colocarmos os mandantes atrás das grades, como está o assassino, que não foi pela ineficácia do meio, Adélio Bispo. Ou seja, a tentativa foi abortada pela eficácia do meio, mas a vontade do agente era em matar. Queremos saber quem são os comparsas. Voltando ao caso do Bibiano, como eu disse, aos moldes de PC Farias, queriam detonar essa bomba, em tese, no colo de Bolsonaro. Ora, se não vejamos, a quem se presta Bibiano vazar áudio, um ministro de Estado tem que ter uma postura de ministro de Estado. Não é para ficar em festinha, se embebedando e dançando, fazendo dancinha. O ministro de Estado tem que ser como a mulher de César, tem que parecer, não basta ser. E parecer quer dizer o quê? Tem que dar mostra que é probo. Então, temos ministros do STF que comemoram como Toffoli indigno em festinhas em bares. Ou seja, a qualquer momento, este impeachment vai prosperar. Aguarde, Toffoli, a sua vez chegará. As ruas farão o restante. Este novo presidente do Senado receberá o pedido de impeachment. Pode ter certeza. Agora vamos aos fatos do momento. Bibiano, como ministro de Estado, não deveria, como secretário esse status que tem na presidência, ter vazado nenhum áudio. Isso é crime de lesa pátria. Bem diferente quando o Moro quebrou o sigilo telefônico do Lula, que era um cidadão investigado e hoje está preso, sentenciado em diversas instâncias. Então, quando a Dilma disse, olha, se fosse nos Estados Unidos, vazaram meu áudio, não, isso chama-se efeito colateral. O judiciário, por intermédio de um juiz de direito, que só ele pode, MP da cota, MP pede, tanto quanto advogado pede, são as teses, elabora um da defesa, outro para condenar, e o juiz de direito resolve quebrar o sigilo bancário, fiscal, telefônico e assim por diante. Moro quebrou o sigilo de Lula e todos que falaram com ele, indelicadezas ou não, como ele dizia que tinha grelo duro e ninguém faz nada na mídia, Maria do Rosário, quando dizia que a colega recebeu a Polícia Federal com 6 homens, achou que estava no paraíso e assim por diante. Ou seja, Lula podia falar tudo e ninguém falava nada. Agora, áudios foram vazados de um presidente da República, pelo seu ministro, que está passando de bonzinho. Se é bonzinho, fica quieto, não dá entrevista, não faz sensacionalismo. Quem está na missão
pública de cargo do Estado deve saber que o cargo chama-se de confiança. Perdeu-se a confiança, manda embora e pronto. Como diz Jair Messias Bolsonaro, é o chefe supremo das Forças Armadas. E como comandante, ele tem que demitir e pode colocar outras pessoas. Troca-se as peças, não precisa nenhum estardalhaço. O fato de estar gravando com outras empresas que sempre caluniaram, injuriaram e também difamaram Jair Bolsonaro, isso dá mostra que a confiança foi quebrada. Então, senhor Bibiano, fique calado, porque se eu tivesse a autoridade nesse governo, e acho que muitos aí são fracos, o senhor já deveria estar preso. O senhor já deveria estar respondendo penalmente pelo que o senhor está plantando. É crime o vazamento de informações sigilosas. E digo também, se neste governo tivesse pessoas capacitadas e com coragem para perseguir pela via lícita penalmente, não acho que o caso de um procurador-geral do Rio que se encontrou em restaurante com jornalistas é um caso a ser investigado. O crime cometido de vazamento de informações sigilosas, isso dá cadeia de até 4 anos. Um procurador-geral, como o Janot, que estava em boteco com o advogado da JBS, deveria sempre se reunir com a imprensa, sempre, mas no seu gabinete. Sempre chamando todos, quem não quiser participar, que não participe. Agora, vazar informação, fato é, esses procedimentos deveriam ser feitos e o seu Flávio Bolsonaro, aquele que bateu a porta do STF para pedir aquilo que eu disse que não tinha direito, ao tempo do suposto crime do Queiroz, ele era deputado, a competência é da Justiça Estadual, do TJ do Rio. Passou carão à toa. Então, certifique-se de quem andas e procure bater a porta. Deveria fazer um processo penal para descobrir quem vazou, COAF ou Ministério Público. Quem vazou é crime e pagará pelo crime. O restante, se o Queiroz recebeu ou teve alguma movimentação ilícita, isso é um problema dele. A defesa fará. E no regular andamento do feito, o procedimento será realizado. Se tiver culpa, pagará. Agora, nós temos um crime incontroverso, comprovado pela via documental. Jornalista que recebeu, procurador que se reuniu, e não se trata de quebra de sigilo bancário, até porque o procurador não seria besta de assumir um crime desse. Que quem quebra sigilo é juiz, não é promotor, não é advogado. Juiz pede, dá cota e determinadas pessoas têm partes. Então, o juiz que está expedindo, ele é neutro, ele é imparcial. Se bem que, depois da vírgula, temos alguns como Favorito, militante, temos alguns como Toffoli, como Gilmar e como outros aí, tomando atitudes que os votos dão nojo, tamanha parcialidade. Agora, vejamos, um promotor pede para quebrar o sigilo. Quem quebra é o juiz. Então, Flávio diz que seus dados foram violados. Ora, representação penal para apurar o caso, não tem essa história de conselho, de OAB, Conselho da Magistratura ou CNJ, não. É na justiça, para que um juiz de direito faça. Como eu disse na sexta-feira à noite, sobre aquele caso dos meninos do Exército que estavam em escolas militares e foram negados. Uma vergonha. O reitor deveria tomar as providências cabíveis e, se eu fosse pai desses meninos ou amigos dele, teria entrado no TJ de São Paulo. A competência é da Justiça Estadual de São Paulo, porque a USP está aqui em São Paulo. Então não adianta o alto comando reunir com o alto comando e chorar por João Dória. João Dória dá o dinheiro, que é o governador, mas não tem gestão. Quem tem gestão é o reitor. Então bastaria um pedido autônomo desses meninos para que um juiz de direito democrático, isento, desse uma liminar no momento que fosse pleiteada, por isso se chama liminar, para que esses meninos pudessem continuar matriculados, porque passaram. Ou seja, a raça é uma só humana. Um humano passou. Se ele é preto, branco, azul, militar, etnia, isso é outra coisa. A sua característica sexual é outra coisa. O que interessa é que ele passou. E jamais uma universidade. Isso foi uma afronta que a USP está fazendo. E nós desejamos sucesso
ao probo ministro Vélez: senhor Ricardo Vélez, Lava Jato na educação. Queremos saber de todos os desmandos de ex-ministros, de assessores, de todos que se aproveitaram do dinheiro público. A cadeia lhes espera. Então, o núcleo duro, juiz Sérgio Moro, ministro Vélez e especialmente o ministro Araújo, continue firme. Nós temos que pegar Celso Amorim, Fernando Henrique Cardoso e todos os outros chanceleres que estão falando fora do Brasil, mal do Brasil, em detrimento da pátria. Eles assumem um partido. É vergonhoso, isso é crime de lesa pátria. Um chanceler falar mal da sua nação e apoiar um partido. Outra coisa, seu João Willis Fujão, a justiça lhe alcançará. Então, no breve tempo correto, o senhor será apanhado. Não adianta fazer como o Zé Serra, como muitos outros que falaram que foram exilados e não foram. Fugiram da reprimenda penal. Exilado deveria ter um documento. Duvido, quero ver o documento de exílio. Nem 80% dos que foram embora tem documento de exílio. Não. Vocês fugiram no processo penal. Mas agora nós temos Interpol, nós temos outra coisa. O senhor Rodrigo Tacla Duran, buscaremos o senhor aí. Espere ou não. Não é porque é doleiro lá fora. Vagabundo tem em todo quanto é lugar. Nós vamos buscar. Então, entenda, nós vamos pleitear que esse núcleo duro, ministra Damares, força e honra no seu trabalho. Porque direitos humanos é importantíssimo. Direitos humanos são para todos os humanos. Em especialmente aqueles que mais necessitam de Bolsa Família, de outras características. Agora, o recado vai, senhor Onyx, onde estão os seus votos prometidos para o presidente? Que o senhor passaria todas as reformas. Não passou nem na primeira. Eu disse, o senhor não tem o prestígio que pensa. O senhor está se aproveitando da inocência de Jair Messias Bolsonaro, no bom sentido, porque ele não é um capitão inocente, mas da inocência dele ser singelo e não querer se reeleger, querer apenas trabalhar com a missão e achando que a Casa Civil será o próximo. Não. Quem comanda a Câmara é Rodrigo Maia. Esse tem voto. Apesar de eu achar que não tem nem perto da probidade que deveria ter para um presidente da Câmara, porque tem processos e procedimentos em face dele, seja ele fiscal, seja ele eleitoral, não interessa. E por falar em eleitoral, vamos ao caso. Vamos ver se, de repente, o filho de Bolsonaro, a hora que disse que Bibiano era mentiroso, porque não tinha falado fisicamente, ou seja, não contratou. Você falar por WhatsApp, gravar áudio, vídeo como eu estou fazendo aqui, ou falar nos autos, isso tem um poder. Um advogado sabe que um juiz probo, que um promotor, que um procurador da República e procurador federal deve falar nos autos. Isso não quer dizer que ele não possa conversar com alguém, alguma coisa particular, mas os assuntos tradicionais, estratégicos, você fala nos autos, faz a sua defesa. Quem quiser que compulse, se tiver autorização. Já um ministro, ele tem que falar pessoalmente e despachar. Assinatura. Então, não adianta o Bibiano ficar passando de bonzinho. Se ele quer ser bonzinho, se ele quer realmente confiar em Deus, como ele fala sempre, fique quieto, pare de falar, deixe a Polícia Federal investigar. Diferentemente de outros que nada fizeram, que seguraram a polícia, como tentaram investigar a facada e o delegado era amigo de Pimentel, ou seja, tinham partes que chamavam de malfeitos, quando eram os crimes de lesa pátria. Bolsonaro mandou instalar um inquérito. O que um presidente faz? Deu os parabéns para ele. Quem tiver envolvido, se é o Bivar, se é o Luciano Bivar, se é o Bibiano, quem seja, vai pagar o preço por isso. Agora, assim que o Bolsonaro tivesse o conhecimento ou o consentimento, não faltariam pústulas plantonistas para acionares alguns senadores e deputados que são mercenários em tese, para entrar com um processo de cassação da chapa no TSE. Então, se não vejamos, na época de Dilma e Temer, foi um juiz de direito, o probo Sérgio Moro, que mandou para a Justiça Eleitoral, como prova emprestada, documentos que mostravam que os candidatos Dilma e Temer, Aécio também, se abasteceram nos postos do Petrolão. Ou seja, não foi no posto Piranga, foi no Petrolão. Se abasteceram como? Receberam mais dinheiro. Isso fere o pleito eleitoral, tira a legitimidade. Tanto faz Temer, Dilma e Aécio, a rigor, não seriam legítimos.
e os dois que estiveram lá. Dilma e Temer não foram. Essa é a lei. Aqui, se fosse uma democracia plena, como nos Estados Unidos, como em Israel, como na Austrália, como em outros países do mundo, mesmo que não tenham o mesmo regime democrático em termos de república federativa, mas já teriam caído. Agora, a senhora Luciana Lossi ficou 1 ano com o processo. Quando o Gilmar Mendes lá entrou, porque a prerrogativa do presidente do TSE ou do presidente do STF é esta, pautaram os julgamentos, pediu de volta. O julgamento, nisso, Dilma tinha caído pelo impeachment. Ou seja, não interessava mais. Aí Temer, professor de Direito, veio com a tese que o vice não tem nada com isso. Tem sim, em todas as chapas do interior, Brasil afora, eram caçados, os vice-prefeitos também. A rigor deveria ser caçado. Não por ser partícipe, mas o benefício foi do partido, e ele está no partido. O que fariam agora, diferente de que não fizeram quando tinham que fazer, contra Dilma e Temer, fariam com Bolsonaro, como fizeram em outras ocasiões. Collor caiu por uma elba, começou com isso. Então, por exemplo, Rede Globo e outros que estariam lá, sabendo, soltariam notícias, como esse menino da Globo News, que está sempre com o procurador, recebendo as informações. Então, o que aconteceria? Sairia uma notinha que Bolsonaro sabia, que Bibiano disse. Nessa, alguém entra no TSE, e aí o TSE recebe a denúncia, como vergonhosamente recebeu aquela denúncia do WhatsApp. Quando perceberam, em tese, que o WhatsApp acertaria pessoas do PT, porque não foi Bolsonaro, quem fez a campanha dele fez de graça, aí deixaram quieto. Mas ao ministro, e deve ser o Barroso, talvez por prerrogativa, porque já recebeu a do WhatsApp, talvez se recebesse a denúncia, começaria um desgaste monumental ao governo, de coisa que o presidente não está dentro, não está no meio. Um homem que passou 30 anos sem mácula nesta parte, que recebeu um cheque da JBS, que era o direito que ele tinha do fundo partidário, 200 mil, quando viu que era da JBS, devolveu para o partido lhe sacaneou e era outro partido. E vamos parar com essa palhaçada de falar que o partido do Bolsonaro, mentira, o Maluf não tem partido, o Lula não tem partido, eles entram no partido. Então, se alguém do partido é ladrão, você não pode dizer, o cara está no partido do Maluf, está no partido do outro, porque essa pecha. Não. Condene a pessoa. Pare de falar mal de advogados, de promotores, juízes, delegados. Fale daquele advogado, daquele juiz específico. A nobre classe não tem nada a ver com isso. O Laranjal será devidamente colhido pela Polícia Federal. Ela vai saber quem são os laranjas ou não. Agora, o presidente não estava envolvido, mas se não tivesse acontecido isso, fatalmente, mais dias ou menos dias, fariam essa ação. Chama-se AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, ou outra que tem, que são duas que você pode trabalhar, dependendo do prazo que você já está. Então, essa impugnação, e tem mais, se você impugnar o candidato até 2 anos, você tem novas eleições. Se você não impugnar depois de 2 anos, você faz uma eleição indireta, como seria o caso quando Dilma e Temer foram julgados. Seria uma eleição indireta. Essa eleição indireta podia ser qualquer um candidato, Jair Bolsonaro, qualquer um deles lá. Parece que estavam arrumando para ser o Serra na época. Depois, com os escândalos de Paulo Preto, até trocaram o ministério. Então vejamos, por falar em Paulo Preto, nós não temos nem condição, porque gravamos sem nada, apenas com a caneta na mão e com a nossa cabeça. Paulo Preto, dessa vez, a operação ad infinito, o Ministério Público Federal deu a deixa. Não importa quantas vezes Gilmar Mendes soltar, quantas vezes ele será preso, até que ele perceba como Palocci que ele tem que entregar os seus comparsas no PSDB. Não é justo que esse X9 leve sozinho a culpa. O benefício da delação premiada, que a Dilma assinou a lei, acho que feita por José Eduardo Cardoso, que atingiu a própria e outros nefastos, tem que ser assim. Ele entrega o tutti-capo, entrega o maior, atira para cima, no bom sentido, e vai derrubando os outros. Aí, Paulo Preto, você vai ficar o resto da vida na cadeia? Então, não adianta, dessa vez está com o Fachin, não está mais com o seu amigão Gilmar Mendes. Então entenda, e amigo que eu digo por via indireta, porque Gilmar já tem áudio falando com a Aécio e tal, e não neguem, porque se negar é pior. Nós sabemos com e com quem estamos mexendo. Agora entendam, o Exército Brasileiro tomou a atitude errada de procurar João Dória e conversar. Deveria ter feito o quê? Ações rapidamente. Então, parece que Jair Bolsonaro
está com pessoas muito boas, como eu disse, 80% são boas e honestas, mas muitos despreparados para o cargo. Alguns apenas querem ganhar o seu dinheiro. E desculpa a expressão, dane-se a pessoa e os filhos, a esposa e os amigos. Senhor Jair Messias Bolsonaro, se eu fosse o senhor, que escutou muito o mestre Olavo de Carvalho, para ser eleito, e virtualmente for eleito, escute mais ainda agora, que chegar ao poder é muito mais fácil do que manter-se no poder. Então, os interesses escusos são muitos em face do senhor e da sua equipe. Agora, precisamos dessa atitude. Está com um cargo de confiança, perdeu a confiança, mande embora. Falou besteira, processos civis, penais. Se não tem quem faça, diga que faremos. De graça, porque o objetivo é a pátria. O objetivo é colocar ordem. As pessoas que amam a democracia, pois nela quem impera a lei, respeitam as leis brasileiras e se atentam. Os costumes, a moral, vem daí. As leis positivas são feitas depois. Então, se no Brasil temos um casamento só, ou seja, aqui não pode ter bigamia, isso não quer dizer que a cultura do Islã ou de outro país árabe, ela pode, e daí? Então, nossos costumes são feitos, depois vem as leis. Não tem essa história de ficar dividindo em pautinho, de feminicídio, de daqui a pouco será gaysídio. Não, é homicídio. Como eu disse, a raça é só humana, de homo sapiens, mulheres e homens, com agravantes e atenuantes. Nós não temos que ficar brincando dessas coisinhas como alguns deputados e senadores deslumbrados, fomentando o ódio, brigando. Já acabou a campanha. Nós temos é que trabalhar, como está fazendo Sérgio Moro, como está fazendo Paulo Guedes, como está fazendo Damares, como está fazendo Vélez, como está fazendo Ernesto Araújo. Se bem que temos que anunciar agora para o mundo que Jean Willis é um fugitivo. Combatê-lo pessoalmente, indo nos debates e mostrando na academia. Não, aqui o Estado Democrático de Direito funciona e as leis estão claras. Se o senhor for embora por ameaças de internet, mentirosas ou não, as pessoas que lhe ameaçaram tantos outros já estão até presos. Então, eu duvido muito que o seu staff de mais de 20 pessoas não tivesse condição de dar proteção. Não misture conversas fiadas. O fiasco do mês vai para o senhor Wagner Moura. Nós vamos fazer aqui uma crítica pessoal. Eu vi o filme por dever de ofício e não vou gastar um centavo para ir no cinema. Mas eu queria dizer o seguinte, ao que eu percebo no meu modesto intelecto, o Marighella não era negro. O senhor colocando um negro para fazer o papel, o senhor mente deslavadamente e o senhor ainda cria uma coisa nefasta, dizendo que este guerrilheiro era negro. Não, este guerrilheiro não era negro. Os negros são pessoas muito boas. Então não imponha esta negritude em quem não tem, para colocar para o mal. Se fosse para colocar um branco como o Negro Pelé para o bem, até que eu entenderia, mas não. Agora diga, este ex-guerrilheiro, que o seu motorista era o Aloysio Nunes, segundo as informações do Matheus, certo? Ele sabe muito bem, pergunte para o Aloysio Nunes, o Matheus, que Marighella não era negro. Então, entendam agora, senhores, o fato de você ter uma obra que falsifica, que modifica, para mim essa obra está em apologia ao crime, mas o mais importante, o senhor Jair Messias Bolsonaro, se o senhor não tiver gente competente, a gente lhe ajuda, mas deve ter aí, os cargos estão para isso, o senhor é que escolheu. Então entenda, busquem quem deu o dinheiro da Lei Rouanet, porque essa lei de incentivo é o dinheiro nosso, dos nossos tributos, carreados da forma indireta e direta para o Tesouro. Você que não paga imposto porque é isento, por exemplo, que não ganhou dinheiro, que não sobrou, você paga sim. Quando você vai no McDonald's, quando você vai no Habib's, no supermercado, é um imposto indireto. E o direto você já sabe qual é. Agora entenda, quem deu esse dinheiro para captar, ele não foi bonzinho. Ele apenas deixou de pagar imposto. Então a Lei Rouanet, traduzindo de uma forma modesta e singela, é assim. Alguém bate a sua porta e pede lá 10 milhões. Você dá os 10 milhões, não é do seu bolso, você faz o cheque. Depois você desconta do governo, você não paga o tributo. Então uma Vale da Vida nefasta,
que faz essas propagandas aí e não cuida com zelo dos seus funcionários e dos adeptos, vai lá e dá um dinheiro. Ela desconta, então nós pagamos no final. Eu não quero o meu dinheiro público para que você jogue os negros contra os brancos, dizendo que Marighella era negro. Não quero que o meu filho, ou a minha filha, ou qualquer pessoa que eu conheço, fique achando que um terrorista que morreu como tal é uma pessoa que é do bem, uma pessoa que tem o mini manual do guerrilheiro urbano, que mandava matar autoridades públicas, tudo pela causa. Mentira, nunca lutaram pela democracia. Lavem a boca para falar em democracia. Na democracia quem impera a lei. Eu sou a favor da democracia. Vocês são sempre, como Marighella, da ditadura do proletariado ou da ditadura comunista como a China ou daquela travestida como na Venezuela, que estão aos milhares e milhões morrendo de fome, de sede, por falta de saneamento, por falta de remédio. E esse tiranete, filhote do Pústula Chaves, está lá até hoje. E a ONU nada faz de concreto, porque está aparelhada por comunistas. Essas ONGs, que agora nós queremos mexer, têm muito dinheiro. O nosso Brasil é expropriado todo dia, como foi na época de Cabral e de outros, hoje todos os dias. É nióbio, é outros minérios riquíssimos. Como podemos explicar? Se temos 96% ou 98% do nióbio do mundo, o Canadá é aquilo que a gente vê essa potência e nós não. Então, tem muita ONG lá, sim, querendo retirar e tirando todos os dias. E nós vamos devagar, com calma, mostrando que vamos chegar lá. Isso incomoda muita gente. Então, eu encararia, senhor Jair Messias Bolsonaro, grande parte de militantes que estão dentro da mídia como seus inimigos. E o senhor deveria mostrando como na educação, passo a passo, as suas respostas. Cargo de confiança, mandei embora, pronto, não se fala mais nisso. É confiança, a palavra já fala. Foi educado de mandar até uma mensagem de bom trabalho. Agora, se a pessoa começa a plantar como era esta bomba que seria detonada, ou seja, no TSE, iam pedir a sua cassação. Aí, um ministro do STF, que está lotado no TSE, começaria esse processo. O senhor não aguentaria esse desgaste. Agora, vejamos, quem devolve o dinheiro para a JBS, quem tem o direito legítimo do partido de pagar, como o senhor fez, já deu prova que é honesto. Então, contaminar o senhor não conseguiriam, porque era deputado, era mais fácil. Agora, como presidente, o senhor tem que se desvincular deste partido e dessas pessoas. Certifique-se de quem realmente são seus amigos e os seus protetores. E meta um pé na bunda dos seus falsos amigos e dos seus puxa-sacos, que eu já lhe disse. O senhor, se entrar numa piscina com 1 metro d'água, morre muita gente afogada. Porque o que o senhor mais tem é puxa-saco. Tenho dito, senhor presidente, senhores ministros de família e mestre Olavo, não importa o que falem, sempre a verdade os libertará. E tenho dito, senhores.